Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo não é raro a gente estar numa discussão sobre política e quando fala no Ciro Gomes, sempre tem alguém que fala: ah, mas o Ciro não é de esquerda, Ciro Gomes não é de esquerda. Ou, e desde quando o PDT é um partido de esquerda? E, bom, o pior é que a gente escuta isso tanto de petistas quanto de ciristas. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre o Ciro Gomes e a esquerda. Para isso, a gente precisa analisar três coisas, principalmente. O que é a esquerda, o PDT e o próprio Ciro Gomes. Para falar sobre o que é esquerda, eu vou recorrer a uma referência que eu tenho muito valor, que é o Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, que escreveu esse livro Esquerdas do Mundo Univos. E aqui nesse livro ele traz uma definição de esquerda que eu acho muito interessante para a gente trabalhar, para a gente ter em mente nessa discussão e em outros momentos também. Diz o Boaventura: esquerda é o conjunto de teorias e práticas transformadoras que, ao longo dos últimos 150 anos, resistiram à expansão do capitalismo e aos tipos de relações econômicas, sociais, políticas e culturais que ele gera, e que, assim, procederam na crença da possibilidade de um futuro pós-capitalista, de uma sociedade alternativa, mais justa, porque orientada para a satisfação das necessidades reais das populações, e mais livre, porque centrada na realização das condições do efetivo exercício da liberdade. E eu gosto muito dessa definição do Boaventura de Souza Santos, porque ela delimita, ela dá um contexto político, histórico, social, onde a gente está falando de esquerda e direita também. A gente precisa situar essa divergência na modernidade capitalista. E aqui Boaventura fala de 150 anos, a gente pode aproximar ali mais ou menos no contexto da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, do século XIX em diante. Muito provavelmente ele está adotando aqui como marco histórico o ano de 1848, onde nós tivemos diversos levantes revolucionários na Europa, já como desdobramentos dos levantes revolucionários desde a Revolução Francesa. E 1848 é o ano de lançamento da primeira edição do Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Texto esse que se tornou importantíssimo para a esquerda no século XX, principalmente depois da Revolução Russa, mas não o único. É preciso lembrar que nós temos diferentes pensadores, diferentes filósofos, diferentes políticos defendendo diferentes ideias dentro do campo que hoje, na modernidade capitalista, nós chamamos de esquerda. Por isso, Boaventura fala em um conjunto de teorias e práticas transformadoras. Quer dizer, não se pode resumir a esquerda a uma coisa só. Não se pode reduzir a esquerda ao comunismo. Não se pode reduzir a esquerda ao marxismo-leninismo, que é importantíssimo para a história, gostemos ou não, sejamos críticos ou não, e eu recomendo que sejamos críticos. E talvez seja nesse ponto que algumas pessoas falem: ah, mas de novo essa história de superar o capitalismo, ah, mas o socialismo não deu certo, o comunismo não deu certo. Bom, como eu falei, não é apenas o comunismo, não é apenas o socialismo da maneira como ele foi experienciado na União Soviética, na China no século XX, no Laos, no Camboja. Mas eu só queria dizer uma coisa: a China, o Vietnã e Cuba mandam saudações. O socialismo vai bem, obrigado. O que não nos exime de crítica a esses regimes, a esses modelos, é claro. Mas para além dessa teoria, dessa prática, existem outras experiências que também precisam ser levadas em consideração. O marxismo-leninismo é um representante dessa esquerda revolucionária, que tem também outras vertentes, dentro do maoísmo, o trotskismo e por aí vai.
Mas nós também temos esquerdas reformistas, que procuraram ser alternativas ao capitalismo, que procuraram apontar por transformações na sociedade, transformações econômicas, sociais, políticas e culturais, mas por outras vias que não a revolução. E o trabalhismo é um exemplo dessas teorias e práticas de esquerda, transformadoras, mas numa via reformista. A terceira via, ou um meio termo, digamos assim. E nisso é preciso a gente falar sobre o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que é herdeiro do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, fundado na década de 1940. O PTB surgiu no Brasil e existiu até a década de 60, quando foi extinto, no contexto da ditadura civil e militar, 64 e 85, e surge no contexto da Guerra Fria, da polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Internamente, dentro do Brasil, é importante pensar como que o trabalhismo se situa no aspecto político, como a herança política do getulismo, para além da figura de Getúlio Vargas. Nós temos na figura do Alberto Pasqualini alguém que compila esse ideário trabalhista, e eu convido vocês a conhecerem a obra do Pasqualini, é uma ótima oportunidade sempre. E aqui é preciso deixar claro que nós estamos falando do trabalhismo brasileiro, como que Pasqualini e outros também vão pensar essa alternativa de acordo com os nossos problemas, com a nossa história, com a nossa formação social, com a nossa formação cultural. Não se trata de importar uma experiência estrangeira, seja o trabalhismo inglês ou qualquer outro que seja, mas sim pensar, a partir dessas referências teóricas, os problemas brasileiros. Em um contexto onde o trabalhismo queria ser diferente do comunismo, e aqui é importante lembrar do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que teve também a sua importância nesse contexto, mas que o PTB queria se afastar desse comunismo. Lembrando, num contexto de Guerra Fria. E sobre o PCB, eu deixo a indicação, como sempre, da Anita Prestes. Talvez uma das melhores historiadoras sobre o tema, se não a melhor. Mas se nós estamos falando do PDT, é preciso lembrar que o PDT surgiu a partir da redemocratização no Brasil, da volta dos exilados políticos, da volta de Brizola, e temos como marco aí a Carta de Lisboa, escrita em 1979 e assinada pelos expoentes do trabalhismo, os trabalhistas exilados, e com a contribuição de outros pensadores do campo da esquerda brasileira. Temos também como signatários da Carta de Lisboa figuras da intelectualidade ligadas à teoria da dependência, sempre importante lembrar disso. Mas nós estamos falando de um outro contexto, onde a Guerra Fria já estava esfriando, o bloco soviético estava lentamente desmoronando, no Brasil a ditadura estava derretendo, e nós vemos surgir outras perspectivas nesse meio tempo, da onde o novo sindicalismo é talvez uma das maiores expressões. O novo sindicalismo que dá origem ao Partido dos Trabalhadores no Brasil, o PT. E todas essas questões levam a uma redefinição do trabalhismo brasileiro, onde o PDT adota uma perspectiva majoritariamente como uma esquerda nacionalista, uma conciliação do ideário getulista com essas discussões e perspectivas do campo da esquerda. E aqui é importante lembrar daquela definição de que o trabalhismo é o caminho brasileiro para o socialismo. No que isso queria dizer na década de 80, principalmente. E aí vem a expressão do Darcy Ribeiro, do socialismo moreno. Mas sobre isso eu não vou me estender muito. Eu vou deixar aqui duas indicações sobre isso, dois debates no MCDR que vale muito a pena vocês assistirem. O professor Demétrios Ávila faz um debate interessantíssimo sobre isso e eu recomendo fortemente vocês assistirem. E todas essas questões, elas ganham um tom bastante diferente após 1989, depois da queda do Muro de Berlim. Agora, Slavoj Žižek, filósofo esloveno, provoca que, embora muitos critiquem e até mesmo debochem da história do Fukuyama, do fim da história, a esquerda acabou engolindo essa história.
E, bom, eu particularmente acredito que o que nós temos visto na última década mostra que nós não chegamos no fim da história. As esquerdas não foram derrotadas, existem alternativas. E não apenas existem, mas é necessário que haja alternativas ao atual estado de coisas. Mas, com a morte do Brizola, parece que as contradições internas que já haviam dentro do PDT acabam se acentuando, tanto a nível local, regional, como a nível nacional. Agora, é importante lembrar que, nesse contexto, principalmente a partir dos anos 2000, o PDT sempre foi um partido coerente dentro do campo da esquerda, se manteve à esquerda. Brizola, ainda no seu último ano de vida, foi sim bastante crítico do Lula e do governo que ele estava fazendo naquele momento. Mas, posteriormente, o PDT apoiou também os governos do PT. Carlos Lupe foi ministro do governo Dilma, Manuel Dias foi ministro do governo Dilma, assim como Ciro também foi ministro no governo Lula. Bom, mas e o Ciro? A trajetória política do Ciro Gomes se confunde com o período da redemocratização no Brasil. Ativo politicamente desde o final da década de 70, início da década de 80, Ciro Gomes já passou por diferentes partidos brasileiros. Já foi do PDS, do PMDB, do PSDB, do PPS, do PSB, do PROS e, por fim, do PDT. Partidos que, por si só, se nós formos analisar, se situam tanto à direita do aspecto político quanto à esquerda. E aí? Bom, o próprio Ciro, desde a década de 80, se define como um social-democrata. E é nesse sentido que ele é um dos fundadores do Partido da Social-Democracia Brasileira. E é nesse sentido também que ele rompe com o PSDB na década de 90, durante o governo FHC, porque o partido se afastou desse ideal social-democrata e se assumiu neoliberal. Agora, é verdade que nas últimas declarações que o Ciro tem dado, principalmente depois das eleições de 2018, ele tem dito coisas como o Brasil não cabe apenas na esquerda, tem feito muitas críticas, duras críticas ao PT, ao Lula, aos governos Dilma. E, de fato, se nós formos analisar a trajetória do Ciro, a figura do Ciro, as suas falas, não dá para dizer para o Ciro dizer que ele é um esquerdista. Agora, dizer que o Ciro não é de esquerda, aí é completamente diferente. O Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro Gomes defende é um projeto que propõe transformações econômicas, políticas, sociais, culturais no Brasil. Transformações por uma via reformista, é verdade. E se formos analisar bem, eu fico com a crítica do Wendel Pinheiro, que é um projeto muito mais ao centro, muito mais próximo do plano de metas do JK do que das reformas de base do João Goulart, por exemplo. É um projeto construído a muitas mãos, que conta com a contribuição de intelectuais muito bem preparados, muito bem capacitados, de diferentes aspectos políticos, é verdade. Mas a questão é, isso desqualifica como um projeto de esquerda? Bom, não precisa acreditar em mim. Escutem o senador Roberto Requião. O próprio Requião reconhece que o Ciro está mais à esquerda que o próprio PT. Disse o senador Roberto Requião num tweet compartilhado domingo, dia 4 de abril. Observei que o programa exposto do PT é conservador. Poderia ser assinado pelo Guedes. Faço outra observação para a reflexão de todos. O Ciro está à esquerda das posições expostas até agora pelo PT. Não confundam isso, da minha parte, com definição, mas com uma simples observação. E aqui eu desafio tanto a militância petista quanto a militância cirista a compararem o Projeto Nacional de Desenvolvimento defendido pelo Ciro com o projeto defendido pelo PT. E observem as diferenças, as semelhanças desses programas e digam o que há de tão diferente que coloca o PT à esquerda e o Ciro à direita. Ou por que o Haddad coloca o Ciro na direita, sendo que ele mesmo, o Haddad, defende a independência do Banco Central,
coisa que o Ciro não defende. O próprio Lula, como disse em entrevista recente com Reinaldo Azevedo, defendeu que empresas estatais brasileiras como a Petrobras e a Caixa Econômica adotem esse regime de economia mista. A Petrobras, de fato, já vem nesse regime há mais tempo, mas em vez de privatizar, adotar essa economia mista. Ciro fala em nacionalizar novamente essas empresas, numa ideia muito próxima àquela que o próprio Brizola defendeu e praticou no governo do Rio Grande do Sul, na década de 50. Por que o PT não tem uma posição clara sobre a reforma trabalhista, sobre a reforma da Previdência, sobre o teto de gastos? Por posição clara, eu digo sobre revogar essas deformas. Essas são apenas algumas provocações que eu faço para a gente pensar, bom, afinal, o que é ser de esquerda? É apenas estética? É apenas adotar o vermelho, foice o martelo, uma estrela? Bom, não seja por isso. O símbolo do PDT, com a rosa na mão, vem da Internacional Socialista, organismo internacional ao qual o PDT é filiado desde 1989. A perspectiva revolucionária não está dada no Brasil. Quer dizer, tem um ou outro que ainda pensa nisso, mas enfim. E até mesmo se nós pegarmos os programas dos partidos de esquerda brasileiros, não apenas os programas, mas também as práticas políticas, nós vamos ver que todos, tanto o PDT, quanto o PT, quanto o PCdoB, quanto o PSOL, quanto o PSB, são todos de linha reformista. Aliás, alguns já foram muito mais reformistas, proporam reformas muito mais radicais, por assim dizer. Comparem o PT da década de 80 com o governo do PT. Ser de esquerda não é questão de estética, é questão de um conjunto de teorias e práticas transformadoras. E isso nós temos de sobra. Por isso que nós do canal Centelhas defendemos a unidade do campo da esquerda. A unidade na adversidade, diante do contexto que nós estamos, diante da tragédia que é o governo Bolsonaro. Nós precisamos ser uma alternativa ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Uma alternativa que supere a destruição do Estado brasileiro. Uma alternativa também ao neoliberalismo. Não um neoliberalismo com algumas maquiagens sociais, mas em oposição e para superação do neoliberalismo, o nacional-desenvolvimentismo. E para isso é preciso pensar um projeto nacional, onde toda a esquerda brasileira esteja reunida em torno desse projeto. Não de figuras, mas desse projeto como um compromisso com o povo brasileiro. Nós precisamos pensar um projeto de recuperação do Brasil, um plano de recuperação nacional que tenha uma retomada econômica. Não um programa de austeridade, um projeto e um programa comum a toda a esquerda, debatido com toda a intelectualidade, com os partidos, com os movimentos e com as bases. Nós precisamos escutar o povo está gritando, nós é que não estamos ouvindo. Isso não significa que não haja diferença entre as esquerdas brasileiras. Pelo contrário, somos sim diferentes, por isso somos diferentes partidos, mas que as nossas diferenças não são tão grandes assim, se comparadas com as diferenças que todos nós temos com o nosso inimigo comum, Bolsonaro e o seu projeto de morte. É preciso, é necessário. Nós devemos isso ao povo brasileiro. Nós temos esse dever da esperança.